Seu familiar com Parkinson estava bem, a medicação funcionava, mas depois de alguns anos algo mudou. Ele começou a apresentar movimentos involuntários, contorções, movimentos tipo dançantes do corpo inteiro. Este é, na verdade, um efeito adverso da principal e mais importante medicação utilizada para o controle dos sintomas da doença de Parkinson. Mas espera, a solução? Eu sou o Dr. Valdir Rodrigues Júnior, neurologista, e você está no Neurologia Prática. Bem-vindo. Este é o seu espaço dedicado a transformar informações médicas complexas em conhecimento acessível. Aqui não estamos apenas compartilhando informações, estamos trazendo esperança, compreensão e ferramentas práticas para você e sua família. Se você enfrenta uma doença neurológica, cuida de alguém que enfrenta esse desafio, ou simplesmente tem curiosidade e quer estar bem informado sobre o mundo da neurologia, você está no lugar certo. Hoje vamos falar sobre a discinesia induzida pela levodopa, um dos dilemas mais frustrantes do tratamento da doença de Parkinson. A melhor medicação para o controle dos sintomas motores, com o tempo, causa movimentos involuntários que podem afetar e muito a qualidade de vida. Se você ou alguém próximo com Parkinson enfrenta discinesias, você sabe como pode ser limitante. Mas o que você pode não saber é: há estratégias novas, há esperança e há tratamentos que funcionam de verdade. Neste vídeo você vai descobrir por que a levodopa, que funciona tão bem, causa movimentos involuntários com o passar do tempo. A neurociência por trás disso, o que muda no cérebro, como diferenciar discinesias de outras complicações motoras e as estratégias para minimizar ou eliminar essas discinesias. Milhares de pessoas com Parkinson convivem com discinesias incontroláveis, pensando que é o preço de estar vivo. Mas a medicina moderna oferece estratégias que funcionam. Você só precisa saber que elas existem. Se você quer entender por que isso acontece, conhecer as principais opções de tratamento e descobrir como recuperar a qualidade de vida, apesar desses efeitos adversos, assista até o final. Este vídeo pode transformar esta realidade. Vamos lá! Depois da levodopa fica muito inquieto. Essa é uma frase que muitos pacientes e cuidadores conhecem bem, né? E pode ser uma experiência bem angustiante. Mas afinal, o que são esses movimentos? Eles são perigosos? E, o mais importante, o que dá para fazer a respeito? Fica aqui que a gente vai desvendar tudo isso junto. Para a gente entender direitinho, montamos um roteiro bem claro. Primeiro, vamos definir o que é essa tal de discinesia. Depois, vamos investigar por que ela acontece e como ela se manifesta no dia a dia. Aí, a gente explora o que pode ser feito, os tratamentos e, por último, vamos falar sobre o passo mais importante de todos. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, vamos dar nome aos bois e entender o que é essa experiência. E aqui já vai um ponto fundamental. É muito, muito importante saber que esses movimentos, por mais que assustem, não são um sinal de que a doença de Parkinson está piorando, tá bom? Vamos entender o que isso realmente significa. Olha só, como a gente vê aqui, a discinesia é um efeito colateral do tratamento com a levodopa. Não é um sintoma novo do Parkinson. Isso é uma ótima notícia, na verdade, porque significa que é algo que pode ser gerenciado, ajustado, sempre com a orientação de um médico, claro. E é muito importante reforçar isso aqui. A levodopa, continua sendo o remédio mais eficaz que existe para os sintomas do Parkinson. A discinesia é um desafio, sim, com certeza. Mas é um desafio que a gente pode enfrentar sem perder a confiança no tratamento que traz tanto benefício. Tá, mas se a levodopa é tão boa, por que ela causa esses movimentos que a gente não quer? A resposta, olha que interessante, está no jeito como o nosso cérebro tenta manter o equilíbrio. E é mais simples de entender do que parece. Vamos ver. Para facilitar, vamos usar uma analogia. Pensa que o nosso cérebro tem uma parte que funciona como se fosse o acelerador e o freio de um carro. Esse sistema garante que nossos movimentos sejam suaves, controlados, sabe? Tudo na medida certa, em harmonia. Na doença de Parkinson, é como se faltasse combustível, a dopamina, para o nosso acelerador. Aí o movimento fica lento, rígido. O que a levodopa faz de forma genial. Ela vai lá e reabastece o tanque. E o resultado é aquela melhora incrível no movimento que muita gente conhece. Só que tem um porém. Tomar a medicação em doses cria picos e vales de dopamina no cérebro. É como encher o tanque e esvaziar, encher e esvaziar. Com o passar dos anos, essa gangorra pode deixar o sistema do cérebro supersensível a esses estímulos.
E o resultado é exatamente este. O sistema, agora super sensível, começa a reagir de forma exagerada. Ele dá uns trancos, umas aceleradas sem querer. Isso é a discinesia. É como se o pedal do acelerador ficasse sensível demais e disparasse sozinho. Certo, já entendemos o porquê. Mas, na prática, como saber se o que uma pessoa está sentindo é mesmo discinesia? E quem tem mais chance de desenvolver isso, vamos investigar agora. E olha só esse número, é bem expressivo, né? Mais da metade dos pacientes pode apresentar discinesia depois de uns 5 a 10 anos de tratamento. Isso só mostra como é comum e como é importante a gente falar sobre isso abertamente. E como a gente vê aqui, o risco não aparece de uma hora para outra. Ele vai aumentando com o tempo de tratamento. Outros fatores também influenciam, como começar a doença mais jovem ou usar doses mais altas do remédio. Por isso que o acompanhamento médico de perto é fundamental. E olha que interessante. Não existe um tipo só de discinesia. Algumas acontecem quando o remédio está no pico do efeito, outras quando o efeito está acabando. Conseguir identificar quando o movimento acontece é uma informação de ouro para o médico ajustar o tratamento da melhor forma possível. Ok, agora a parte mais importante, a boa notícia. Apesar de ser um desafio, a discinesia pode e deve ser controlada. Existem várias estratégias que ajudam a diminuir esses movimentos e a melhorar e muito a qualidade de vida. Vamos conhecer algumas. Geralmente, o manejo da discinesia segue uma lógica, um passo a passo. Começa com ajustes mais simples e, se precisar, vai avançando para outras opções. O importante é saber que existe um caminho e que ele deve ser trilhado junto com o especialista. Essas opções vão desde coisas como ajustar a dose e o horário da levodopa, até adicionar outros remédios como a amantadina. E, em alguns casos, terapias mais avançadas, como a estimulação cerebral profunda, o famoso DBS, podem ser uma alternativa excelente. E a ciência não para, felizmente. A pesquisa está sempre avançando, buscando novas formas de entregar a dopamina para o cérebro de um jeito mais constante, mais suave, justamente para evitar aqueles picos e vales que a gente conversou. O futuro é bem promissor. Uma dessas novidades que deve chegar em breve ao Brasil é uma infusão contínua, que fica sob a pele. Ela libera a medicação de forma constante ao longo do dia. A ideia é justamente manter os níveis de dopamina estáveis, o que pode ser uma grande ajuda no controle da discinesia. É mais uma esperança de qualidade de vida. Bom, a gente já entendeu o que é, por que acontece e as opções de tratamento. Agora vamos para a parte mais prática. O que fazer com toda essa informação no dia a dia? Pois é, essa é a pergunta que fica, né? Ter a informação é o primeiro passo, mas é a ação que realmente muda o jogo. Por isso, a gente montou um pequeno plano de ação bem prático para ajudar a dar os próximos passos. Olha só que simples! O primeiro passo e o mais importante de todos é conversar com um especialista. E nunca, jamais mude a medicação por conta própria, tá? Outra dica de ouro é manter um diário, anotando quando os movimentos acontecem. Isso ajuda demais o médico na consulta. E eu quero dar uma ênfase especial a este ponto. A chave do sucesso aqui é procurar um neurologista que seja especialista em transtornos do movimento. Esse profissional tem um conhecimento super específico para fazer aquele ajuste fino, detalhado, que faz toda a diferença no tratamento. Entender o que está acontecendo dá poder ao paciente e ao cuidador. Permite ter uma conversa muito mais produtiva com a equipe médica e participar ativamente das decisões. Conhecimento é poder, mas a ação guiada por um especialista é o que realmente transforma. E para fechar, aquele nosso recado de sempre que é fundamental. Consulte sempre um médico neurologista para qualquer questão de saúde. Se esse conteúdo ajudou a esclarecer as coisas, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim a gente leva informação de qualidade para mais gente. Um abraço e até a próxima!